Olá, boa noite. Agora são 9 horas e 27 minutos. Estamos no ar com o programa Sala Debate desta terça-feira, dia 7 de outubro de 2014. Bom, o público dos filmes brasileiros aumentou entre 2008 e 2013. É o que mostra a pesquisa Dados Gerais do Mercado Audiovisual da Ancine. De acordo com esse relatório, em 2008, o público do cinema nacional era de pouco mais de 8.800.000 pessoas. Já em 2013, esse número mais que triplicou, chegando a 28 milhões de pessoas que assistiram aos filmes brasileiros lançados naquele ano. Os avanços da nossa indústria cinematográfica aparecem também na renda gerada pelos filmes. Em 2008, os filmes nacionais geraram pouco mais de 69 milhões de reais. Já em 2013, ultrapassaram a marca de 297 milhões, o que ainda é pouco se compararmos com a renda dos filmes estrangeiros, que atingiram mais de 1 bilhão e 400 mil reais no último ano. E para muitos, as leis que concedem incentivos fiscais à produção cinematográfica, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, são as responsáveis por esse crescimento. No entanto, muitos cineastas ainda questionam o real benefício dessas leis e lutam por uma ampla reforma nas políticas públicas de incentivo à cultura. Um exemplo disso é o Manifesto Rio Mais Cinema, Menos Cenário, lançado por cineastas do Rio de Janeiro, questionando os editais anunciados pela Rio Filme no início desse mês. A polêmica surge durante um dos principais festivais de cinema do país, o Festival do Rio. Os desafios do cinema nacional, esse é o tema do nosso programa de hoje. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu queria apresentar os nossos convidados, a Mariana Ribas, diretora comercial da Rio Filme, Orlando Senna, roteirista e diretor, e Douglas Duarte, cineasta aqui do Rio de Janeiro. Pela internet, mais tarde, vamos conversar também com Mavi Simão, produtora de cinema do Maranhão, e Maria Tereza Bose, coordenadora da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. E você em casa, claro, também pode participar mandando as suas perguntas e as suas opiniões para os perfis do Canal Futura no Twitter e no Facebook. O endereço está na sua tela. Bom, eu queria começar o programa de hoje mostrando uma pequena matéria que a gente preparou com um panorama do cinema brasileiro atual. Olha só. O Brasil possui 5.606 salas de cinema espalhadas pelos 5.570 municípios. Um número muito pequeno para um país que ultrapassou a marca de 202 milhões de habitantes. O que mostra que ter acesso ao cinema no Brasil é um privilégio de poucos. Na contramão desse cenário, o mercado brasileiro tem aumentado a sua produção cinematográfica nos últimos anos. Em 2013, foram lançadas 129 obras brasileiras, o que, segundo a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, é um recorde histórico. Essas obras alcançaram mais de 28 milhões de ingressos vendidos, o que representa um crescimento de 78% em relação a 2012. No entanto, o número de brasileiros que assistem aos filmes nacionais ainda é muito pequeno em relação às produções internacionais. Enquanto cerca de 27 milhões de pessoas viram filmes brasileiros, mais de 121 milhões compraram ingressos para filmes estrangeiros. Além da concorrência com as grandes produções internacionais, o cinema brasileiro ainda enfrenta outros problemas, como a concentração de recursos, os altos custos de produção e de lançamento e a necessidade de recorrer às parcerias público-privadas previstas nas leis de fomento baseadas em sistemas de renúncia fiscal. O que fazer para garantir uma distribuição de recursos públicos de forma mais democrática? Como evitar a concentração de renda no eixo sul e sudeste e fomentar o setor do cinema e do audiovisual no interior do país? Bom, a gente encerrou esse VT já com duas perguntas importantes, né? Como fomentar o cinema no interior do Brasil, fugindo do eixo sul e sudeste, né? E como ampliar os recursos para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira. Vocês concordam que esse é um grande desafio para o cinema nacional? Sim. Na verdade, aí você tem dois problemas, né? Você tem as produções, né, nesses estados e nesses municípios, e você tem também a plateia, ou seja, ao mesmo tempo que você tem que projetar o que você tem de talento lá, ao mesmo tempo que você tem que
fomentar a produção local, você tem que levar o que é produzido até eles também, né? E, infelizmente, né, obviamente, isso é um problema federal, né? Isso também varia de acordo com o que os municípios têm, né? Porque hoje em dia você tem a lei de audiovisual, você tem as leis, tem lei municipal, aqui no caso do Rio, além da Rouanet, da lei do ICMS, tem também a do ISS, né? Ou seja, você tem outras leis que também contemplam o audiovisual, mas a maioria delas não chega a esses lugares. E aí você tem um apoio direto também, que geralmente vem por meio das secretarias municipais ou das secretarias estaduais de cultura e, obviamente, da prefeitura e do que essas prefeituras e esses governos desses estados geram. Então, assim, isso é um problema, às vezes, de distribuição orçamentária também, né? Então, além da Ancine, além do Ministério da Cultura, isso pode partir também das próprias prefeituras, né? A Ancine lançou o programa Brasil de Todas as Telas e acho que esse é o principal objetivo desse programa, mas isso parte também, às vezes, de um esforço dessas prefeituras e desses governos, né? A gente vai passar por todas essas questões, leis de fomento, formação de plateia, a má distribuição das verbas geradas pelos financiamentos, mas, Douglas, pelo VT que a gente mostrou, a gente vê que muitos filmes em 2013, esse mercado vem crescendo, aumentou também o dinheiro, né, o fomento para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, mas ainda temos pouca plateia. Essa é uma questão que vocês têm discutido dentro do setor do audiovisual no Brasil, essa questão da formação de plateia e como alavancar isso da mesma forma que tem sido alavancada a geração de recursos e de verba? Como o teu próprio VT levantou, o dinheiro e o público do cinema brasileiro cresceram muito, mas a parte que os filmes brasileiros têm nos cinemas não se modificou muito nos últimos 10, 15 anos, continua mais ou menos por volta de 13%, 15%, 16%, a gente tem alguns picos, mas o que a gente ocupa nos cinemas e no imaginário do brasileiro não mudou muito. O espectador brasileiro continua vendo muito filme enlatado americano. Então, ao mesmo tempo, a gente, para fazer frente a esse crescimento do cinema americano no mundo todo, o cinema americano, nos últimos 2 anos agora, ele começa a se pagar mais fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, ou seja, ele está avançando ainda mais nos mercados de fora. A gente, para tentar conter isso, a gente está com uma indústria de lançamentos grandes brasileiros que acabam eles mesmos concentrando parte da bilheteria que ia para o filme brasileiro. Então você tem grandes sucessos de público aqui no Brasil, concentrados ao redor de 10 filmes, que às vezes que fazem mais de 1 milhão de espectadores, mais de 2 milhões de espectadores, e um número cada vez maior, porque aumentou o dinheiro de produção, um número cada vez maior de obras que são importantes. Um gênero muito focado, por exemplo, na comédia, né? Os cinemas, essas altas plateias, como você tem dito, o gênero da comédia está muito presente no cinema nacional nos últimos anos. Filme de ação também, acredito, tem crescido muito. Filme de ação são quase exceções, né? Você, nos últimos 10 anos, você pega uns 4, 5, a comédia realmente tem sido o principal, mas esses filmes, que são aceitos ao redor do mundo, são filmes que têm uma boa carreira em festivais ao redor do mundo, que ganham prêmios e tal, eles ainda são muito pouco vistos aqui no Brasil. A gente pode dizer, então, Orlando, que o cinema brasileiro, diferente do cinema americano, está longe de sobreviver do mercado e não só das leis de incentivo e de fomento? O cinema brasileiro, entre todos os cinemas, com exceção dos Estados Unidos, é um dos que mais ocupam o seu próprio mercado. Na verdade, o Douglas falou isso, que não mudou muito a presença do cinema brasileiro no seu próprio mercado, mas mudou bastante. Quer dizer, antes da Ancine, digamos, e antes de começar todo esse projeto de evolução do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro de maneira geral, a ocupação no mercado brasileiro por filmes nacionais era de 6%. 5%. Isso tem 12 anos, mais ou menos. 12 anos, mais ou menos. Nos anos 90 e 80. Contando os 90, quando acabou o cinema brasileiro. Inclusive, contando os 90, juntando tudo, pois né? E depois se estabeleceu, na verdade, em uma média de 13% essa ocupação, mas agora chega a outros picos, né? O ano passado, 18,6% de ocupação. Quer dizer,
Nenhum país latino-americano chega a isso, pouquíssimos países europeus chegam a isso, né? Nem Itália, a França apenas, eu acho, né? Ou seja, com todos esses problemas que já se colocou aqui, de qualquer maneira, sob o ponto de vista do seu público, o cinema brasileiro estaria bem se comparado aos outros cinemas nacionais. Em relação, tem dados da Ancine que mostram que em relação ao número de bilhetes vendidos em 2013, por exemplo, a participação do público em filmes brasileiros foi de 18,6%. Pois é exatamente isso, é o market share de 18,6%. E tem uma coisa bem interessante também nisso, é o número de lançamentos. Claro que se queixa isso, é algo para se discutir para o futuro, para se melhorar no futuro, para se encontrar outros caminhos, mas o fato de se lançar 130 filmes por ano em um país como o Brasil, ou seja, que é apenas o quê? O Brasil é o 10º mercado cinematográfico do mundo. Tem todo um projeto da Ancine para chegar ao 5º lugar, mas na verdade é o 10º mercado mundial. O que, evidentemente, é uma coisa muito grande para outros países. Para a gente é pequeno. Nós queremos bem mais. O brasileiro, somente as pessoas envolvidas nesse setor, nessa atividade, acreditam fortemente, com razões, que o Brasil pode ser o 4º ou 5º maior mercado audiovisual do mundo. E eu creio que para isso a gente está andando. Falta apenas uns empurrões mais fortes. A gente tem uma pergunta aqui da Emily Pontes da Mata, pela internet. Ela fala em relação aos roteiros. Na opinião dela, ainda quando e como vamos superar a falta de bons roteiros? Acho que vai de encontro com o que o Douglas estava dizendo, que o público brasileiro ainda precisa entender o cinema nacional. Essa questão que a Emily coloca é uma questão que é discutida, os roteiros do cinema brasileiro? Sim. Isso é, inclusive, eu acho que um gargalo hoje em dia do mercado. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade muito cara, os profissionais são caros, para você filmar aqui é muito caro. Então, assim, justamente porque os profissionais também estão concentrados, assim como a maioria das produtoras. Então, eu acho que um dos investimentos e que os governos já começaram a fazer, infelizmente, focados na região sudeste, é o investimento em capacitação, a capacitação dos profissionais da gente. Isso começa da universidade, ou seja, com os cursos de cinema também. Isso é muito importante. Eu queria chamar mais uma convidada para a nossa conversa, que é a Mavi Simão, produtora do Festival Maranhão na Tela, que vai conversar com a gente pela internet. Mavi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada por participar do Sala Debate de hoje. Mavi, desde 2007, você realiza o Festival Maranhão na Tela. Eu queria saber quais são os desafios que você enfrentou para iniciar esse projeto e como é que tem sido a evolução desse programa desde 2007. Bom, a primeira edição de festival, geralmente a gente faz sempre na raça, né? Pouquíssimo dinheiro. E a partir de então, a segunda, a terceira edição, a gente já conseguiu ganhar editais através da Lei Rouanet, mas a gente já chegou a falhar em 2 edições, a de 2010 e a de 2012. Geralmente, ano político, a gente só tem o primeiro semestre para captar, o segundo fica um pouco mais complicado. Então, a gente já chegou a não ter regularidade, mas agora o Maranhão ganhou uma lei estadual de incentivo à cultura. E, através da lei estadual, ficou mais fácil, porque a gente concorre estadualmente, né, nos editais federais. E, através de Rouanet, sempre foi, a gente já chegou a ganhar, como eu já disse, mas é bem complicado, porque é um estado que tem pouca visibilidade nacionalmente. É claro que as grandes empresas preferem investir nos grandes festivais. Eu acho que isso, a maioria dos festivais menores está vivendo, e a lei estadual, no caso, que tem só 2 anos, ela está sendo muito benéfica para o mercado daqui. Além dessa questão do fomento ao projeto de vocês, a festivais como o que você desenvolve aí no Maranhão, existe também um desafio, como a gente estava conversando aqui no estúdio, Mavi, da formação de plateia para o cinema aí no Maranhão. Você sente essa dificuldade de plateia, de público para o cinema brasileiro? Bom, os filmes que chegam aqui, geralmente são, né, os blockbusters que vocês estavam falando no início, as comédias,
os grandes lançamentos do cinema nacional. Mas a gente tem aliás, temos 2 cinemas de arte aqui no Maranhão e que salvam a gente, mas ele tem pouco público. É um público muito segmentado mesmo, é para quem gosta de cinema e vem muito filme de arte, muito filme nacional, só que o público é muito segmentado, o grande público não vai. Mavi, eu vou pedir para você continuar acompanhando o nosso programa. O Orlando quer fazer uma observação sobre o que você estava colocando. Orlando, por favor. Não, é sobre o geral, não era sobre o que era. Ela colocou bem. Realmente, lugares mais distantes do eixo industrial, são poucos os cinemas que exibem a produção brasileira, com exceção dos blockbusters. Mas o que eu queria dizer é outra coisa, que as salas de cinema estão diminuindo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Um dos únicos países em que as salas de cinema estão aumentando de uma maneira até meio surpreendente é o Brasil. Em nenhum outro país está se aumentando a sala de cinema, é o contrário, está diminuindo a sala de cinema. E o Brasil, porque tinha muito pouca, né? Diminuiu, né? Dos anos 70 até os 90, nos anos 90 tinha 1000 salas, uma coisa assim. Então retomou, mas é uma coisa que vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Ninguém está fazendo mais salas de cinema, então é outro tipo de distribuição. Isso tem a ver com a concorrência, a gente pode dizer, do que a gente chama hoje em dia as televisões a cabo de vídeo on demand, de outras plataformas de visualização de cinema? Eu acho que sim, mas é uma boa concorrência, não é ruim isso. Pode ser ruim são outras plataformas, um número maior de plataformas. Isso é muito bom para o cinema nacional, para a visibilidade do cinema nacional. E de qualquer maneira, se sabe que a tendência das salas de cinema, historicamente em direção ao futuro, não são aumentar, e sim ter algumas salas, talvez. Se pensava há uns anos atrás que as salas de cinema iam mudar muito e iam crescer, iam ser imensas salas de cinema, e deu exatamente o contrário, né? O que tem agora são as salas somente as salas de shopping center, né? Que são pequenas. A gente tem dados sobre isso, mas antes eu queria chamar o pessoal de casa que está nos assistindo para participar do Sala Debate. Você tem 2 maneiras de participar do nosso programa: pelo Twitter do Canal Futura e também pela nossa página no Facebook. O endereço está aí na sua tela, então mande a sua pergunta e a sua opinião para o programa de hoje. A gente tem dados, você estava falando das salas de cinema. Eu queria pedir para a gente colocar na tela uma cartela que a gente preparou sobre a construção de salas de cinema no Brasil em 2014. Já foram criadas 60 salas de cinema esse ano, claro, todas concentradas na região sudeste, na região nordeste, uma apenas na região centro-oeste. Isso vai na contramão do que você colocou da redução das salas de cinema. O Brasil está na contramão. Por que a gente então está nessa contramão, Orlando, e também essa má distribuição dessas salas, né? Porque dentro desse número, que a gente até tem, que são mais de 5.500 salas de cinema no Brasil, dentre salas tradicionais, salas digitais, salas dos shoppings, como o Orlando colocou, né? Os grandes complexos de cinema, a gente tem aí essa má distribuição, né? Esse ainda é um grave problema no Brasil, apesar da gente estar indo na contramão. Os dados estão lá na tela. Salas de cinema do Brasil, são 5.506, incluindo aí todos esses tipos de sala que eu coloquei agora. Só no primeiro trimestre de 2014, 60 novas salas de cinema foram abertas, 32 na região sudeste, 16 na região nordeste, 8 no sul, 3 no norte e 1 na região centro-oeste. São dados da Ancine. A gente está nessa contramão. Por quê? A gente devia acrescentar uma coisa, que são 5.000 salas comerciais, que é mais ou menos o mesmo número do circuito alternativo, do circuito não comercial no Brasil. É equilibrado isso, né? Composto por cineclubes, pontos de cultura, associações, instituições que exibem filmes, etc. O que é muito interessante, ou seja, nós temos 10.000 salas e não 5.000, então.
Só que a metade não é comercial. Tem uma coisa de onde começar a narrar esse crescimento, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente teve um pico de sala de 6 mil, eu estou errado? Mais ou menos nos anos 70, 80, 5 mil e pouco. Então, na verdade, assim, a gente... cinemas de rua, né? Essas salas, elas estão, se a gente pensar assim, a gente está reabrindo salas que foram fechadas. E que mudaram de perfil. Por exemplo, a Cinelândia hoje, no Rio de Janeiro, não tem nenhum cinema funcionando mais. O Odeon foi fechado alguns meses atrás e rezamos para que ele volte em algum momento. A gente teve aquela onda das salas, né, que estavam virando igrejas. E Exato. Atualmente a maioria das salas abertas são em shoppings, estão concentradas em shopping centers. Eu queria chamar a Mavi de novo para a nossa conversa para saber se essa é a realidade do Maranhão também. Mavi, poucas salas de cinema, muitas salas, o circuito alternativo tem suprindo essa demanda, como é que tem sido isso? Bom, aqui no Maranhão, 2 shoppings inauguraram, digamos, nos últimos 3 anos. E cada shopping ganha um complexo aí de salas de cinema. Então, dessas salas que abriram no Nordeste, 2 são aqui, né? 2 complexos são aqui. Mas está muito atrelada essa questão do shopping center. E desses 2 cinemas de arte, um é uma sala do governo, que fica arrendada para um cineasta. E a outra é dele também, e ele abriu no ano passado. Tem 50 lugares, e se não fosse a luta dele, a gente não teria acesso, né? E não teria essa nova sala, as 2 são de rua, e é um desafio grande, é no boca a boca que ele divulga, é pelo Facebook, e agora as salas dos complexos dos shoppings, elas têm muito público. Acho que é um bom negócio. E, Mavi, você colocou que agora o Maranhão tem uma lei estadual de fomento ao audiovisual. As expectativas, então, para o ano que vem, para 2015, são boas para o desenvolvimento da indústria do cinema aí no estado? A lei é de incentivo à cultura, em geral, né? Então, a gente ainda sofre muito, porque a demanda da cultura popular é muito grande e precisa ser atendida, né? E principalmente em estados do Nordeste. E assim, os patrocinadores locais ainda não têm uma visão do uso da lei. A gente consegue ganhar pelos editais federais que usam a lei estadual. Então, isso já está sendo super positivo, mas localmente ainda tem muito que avançar. Mavi, eu queria agradecer a sua participação no Sala Debate de hoje. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. A Mavi disse uma coisa interessante, agora estou me referindo a ela. Dessa coisa de que... Ou seja, que apenas uma sala de 50 lugares alimenta ela e muita gente, né? Ela disse, se não fosse por essas 2 salas, né, nós estaríamos longe dessa realidade do cinema brasileiro. Você vê que não precisa de muita coisa para que culturalmente, não de uma maneira muito extensiva, mas culturalmente se responda a isso. A gente tem uma pergunta aqui pela internet. O Anderson Ramires diz o seguinte: a concentração da distribuição dos filmes nacionais ainda é um impedimento forte no acesso dos cineastas ao público, Douglas? Tem algumas pessoas que defendem a ideia, e eu tendo a concordar, que a gente está caminhando para um modelo em que as distribuidoras têm um papel grande em decidir quais filmes são feitos primeiro e com qual orçamento. E as distribuidoras, na grande maioria das vezes, elas privilegiam projetos que são mais rentáveis e de menos risco, o que é compreensível. Mas a gente precisa achar uma maneira de distribuir filmes pequenos também, e filmes não só pequenos, mas o filme médio anda faltando bastante no cinema brasileiro, e filmes de gênero que não sejam do gênero comédia. Principalmente o filme médio, né? Exatamente. O filme pequeno se vira bem, o filme grande está aí, o filme médio é que é o que encontra maiores problemas. Quando vocês colocam essa questão médio, grande, é uma questão orçamentária, uma questão de duração, quando a gente fala de longa, curta-metragem, é uma questão orçamentária.
né? Esse é um gargalo, então, do cinema nacional. Como o Douglas falou, você esbarra no distribuidor e aí você esbarra no exibidor, porque o distribuidor quer aquilo que o exibidor quer exibir, né? Você, às vezes, prepara um lançamento, você escolhe que o seu filme vai lançar, isso é uma escolha do distribuidor, em 60 salas, dependendo do público que ele tenha, o próprio exibidor tira as salas, diminui e você reduz ou você aumenta. Então, assim, são vários problemas, né? É uma cadeia, a cadeia do setor que precisa ser estudada. Inclusive, ultimamente aumentou muito o número de pequenas distribuidoras independentes brasileiras que querem, inclusive, se responsabilizar por esse lançamento de filmes pequenos. O mercado da gente, ele vive, ele está em crescimento. Obviamente, a gente tem muita coisa para melhorar, mas assim, foi o que o Orlando falou. O que acontece com a gente está acontecendo ao contrário do que está acontecendo com a maioria dos lugares. A nossa produção, ela cresce. Obviamente, a gente tem problemas, sim, de orçamento. A gente precisa injetar mais dinheiro na indústria audiovisual, a gente precisa investir em profissional, a gente precisa investir na produção, mas a gente tem crescido muito. Pode ser até uma crise de crescimento. Exatamente. Uma coisa, por exemplo, que vocês falaram da coisa de... O problema é o roteiro brasileiro? Eu acho que não. Em absoluto não é. O problema é o custo de produção do filme brasileiro, que também está lá no teto com relação ao mundo inteiro. O que eleva esse custo da produção cinematográfica? Muitas coisas elevam, talvez. Eu acho que é a concentração dos profissionais também. Né? Concentração pelas regiões. Dos profissionais, né? Os profissionais da gente são caros, a gente tem mesmo essa concentração de verba e às vezes a gente tem editais de desenvolvimento, né? A Ancine fechou em abril, fez 3 editais de desenvolvimento e a gente começou a investir há mais ou menos 5 anos nisso, porque os roteiristas até então, quando eles não eram contratados já por uma produtora ou por uma distribuidora, eles não tinham como se remunerar. Então, você tem uma ideia, a gente tem muita gente boa, você tem a ideia, mas você não tem como se remunerar. E você precisa de um incentivo para partir já do início ali daquele projeto. Você tem que idealizar o projeto e tem que remunerar as pessoas desde o início. A gente vai fazer... É uma questão que, de qualquer maneira, governos em geral, federal, estão de olho nele. Mas a questão do custo do filme, ninguém está de olho ainda. Eu vou querer voltar a esse assunto do custo do filme, porque a gente tem que fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a gente retoma esse assunto. então, a gente vai para o intervalo rápido e já volta com o Sala Debate de hoje, discutindo os desafios do cinema nacional. Até daqui a pouco.